turma, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, para que a gente possa dar início aí à nossa aula de gramática de hoje. Continuando aí com os termos da oração, né? A gente viu aí durante esse tempo a importância de estudar os termos da oração, né? Vimos também que os termos da oração, eles são palavras ou grupos, né? De palavras que possuem aí uma determinada função sintática dentro de uma oração, tá? E dividem-se aí os termos da oração em 3 grupos, né, hierarquizados, como a gente já discutiu, que são esses essenciais, né, integrantes e acessórios, né? A gente passeou aí por alguns deles, é importante entender cada um deles, né, porque para a gente poder entender o sentido, a semântica, né, que aqueles termos em específicos trazem para a oração, né, qual a importância deles na estrutura da oração. A gente já observou aí, né, os termos que são essenciais, né, a gente já viu aí o sujeito e predicado. Vimos também os integrantes, né, com complemento verbal, que é dividido em objeto direto e objeto indireto. Vimos o complemento nominal, né? Vimos também na aula anterior o agente da passiva. E para a aula de hoje a gente vai ver aí os termos acessórios, tá? Que a gente vai observar aí o adjunto adverbial, tá? Então a gente vai continuar analisando em detalhe esses termos acessórios, ok? De uma oração. E nesse segundo momento a gente vai explorar aí o adjunto adverbial. Então quero que vocês atentem-se aí para as definições, tá? Da função sintática no contexto aí das orações e principalmente as suas particularidades e características próprias relacionadas aí aos conceitos já estudados, tá bom? Bom, a gente vai ver aí os termos acessórios da oração, tá, gente? Os termos acessórios de uma oração são aqueles que podem aí ser retirados de uma frase sem alterar a estrutura sintática dela, né? Vocês lembram disso, né? Por quê? Porque eles são aí, eles não são indispensáveis, tá? O seu uso aí, contudo, né, poderá ser importante e essencial para a compreensão da mensagem transmitida, ok? Então, os termos acessórios da oração são adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto, tá? Na aula de hoje, a gente vai analisar aí apenas o adjunto adverbial, tá bom? Então, o que é esse adjunto adverbial? Ele é um termo acessório da oração e sua função aí é modificar o verbo, um adjetivo ou um advérbio, tá? Então, toda vez que vocês virem, né, vocês vão lembrar que o adjunto adverbial é um termo acessório da oração e a função dele vai ser justamente modificar o verbo, o adjetivo ou um advérbio, tá bom? E ele vai indicar aí, né, nessa modificação, ele indica aí uma circunstância. E aí essa circunstância, ela tanto pode ser aí de tempo, de lugar, de modo ou de intensidade, tá bom? Bom, e aí tem a observação, né, que o adjunto adverbial, ele pode ser representado por um advérbio, por uma locução adverbial ou por uma oração subordinada adverbial, tá? O adjunto adverbial, ele pode aparecer no início, no meio ou no fim das frases, tá? Sendo separado aí por vírgulas em algumas situações. Bom, e aí a classificação em adjunto adverbial, ela é atribuída aí quando há análise sintática da frase. Eu estou fazendo a análise sintática da frase, aí é que a gente vai conseguir detectar, fazer a classificação desse adjunto adverbial, tá? Olha só, o adjunto adverbial modificado pelo verbo, né? Adjetivo e advérbio. Olha só o exemplo. O atleta correu muito. O adjunto adverbial aí vai ser muito, né? Que modifica quem aí? O verbo correu, tá? Então, a gente pode dizer aí que esse adjunto adverbial seria de quê? De intensidade, tá? Que está modificando quem? O verbo,
ok? Dando intensidade. Esta sobremesa é muito saborosa, né? Nesse caso, quem é o adjunto adverbial aí? Muito, né? Um adjunto adverbial que dá o quê? Intensidade, que modifica quem? O meu adjetivo, saborosa, tá? Meu filho, de 2 anos, já fala muito bem. O adjunto adverbial muito, também adjunto de intensidade, que modifica o advérbio bem, tá? Então, aí a gente viu 3 exemplos com o adjunto adverbial que vai estar modificando tanto o verbo, o adjetivo e o advérbio, tá? Bom, o adjunto adverbial representado por advérbio, né, ou por locução ou oração. Olha só, ele faz aniversário amanhã. O adjunto adverbial aí representado pelo advérbio quem? Amanhã. Estou trabalhando de noite. O adjunto adverbial aí representado por locução adverbial, que vai ser quem? De noite. Quando vi minha casa nova, fiquei muito feliz. Adjunto adverbial representado por quem? Por uma oração adverbial, tá? Bom, aí a gente vai entender também, pessoal, que a posição do adjunto adverbial na oração, né? Ela tanto pode vir no início, como eu falei para vocês, no meio da oração ou no fim da oração. Como que ela vem no início? Olha só. Rapidamente, o aluno saiu da sala. Então, a gente tem aqui um adjunto adverbial, né? Rapidamente. No meio da oração, que pode ser o aluno rapidamente saiu da sala. Então, rapidamente aí é o adjunto adverbial que vem no meio da oração. No fim da oração, o aluno saiu da sala rapidamente. Então, rapidamente ele passa para o finalzinho da oração, o adjunto adverbial, tá? Mas aí a gente precisa ter atenção, tá? Sendo um termo acessório, o adjunto adverbial, ele pode ser aí retirado da frase sem alterar a função sintática dela, tá? Então, eu posso sim retirar o adjunto adverbial dessas frases aí, por exemplo, e ele continuar com o seu sentido normal, tá? Então, aí não tem nenhum segredo, tá bom? Por exemplo, se eu quisesse tirar aí dessas frases que eu acabei de falar para vocês, o aluno saiu da sala, ponto. O rapidamente não vai alterar o sentido nem a estrutura, tá bom? Então, olha só, outra coisa que a gente tem que ter atenção, né? Que em algumas situações, ao retirarmos o adjunto adverbial da frase, pode se quebrar a fluidez da oração, tá? Ou seja, prejudicar aí a compreensão global da mesma mensagem transmitida. Eu posso sim tirar, não vai comprometer a estrutura da oração, mas ela pode quebrar aí o sentido daquilo que eu tô querendo falar, tá? Bom, a gente tem aqui para vocês algumas classificações dos adjuntos adverbiais, tá? Eles são classificados aí conforme a circunstância que eles exprimem na oração, tá? Existem, assim, diversos tipos de adjuntos adverbiais, tá? A gente vai ver aí o adjunto adverbial de afirmação, a gente vai ter, ó, sim, com certeza, claro que sim, sem dúvida, de fato, deveras, certamente, realmente, tá? Exemplo aí com o adjunto adverbial de afirmação, pode, com certeza, contar com minha ajuda, tá? A gente também vai ter o adjunto adverbial de negação, não, nunca, jamais, em hipótese nenhuma alguma, de modo algum, de forma alguma. Exemplo, jamais poderá contar com minha ajuda, tá? Ainda vamos ter o adjunto adverbial de modo, né? Que pode ser bem, mal, melhor, pior, igual, diferente, intensamente, lentamente, devagar, depressa, carinhosamente, educadamente, tranquilamente, à pressa, à custa, em silêncio. Exemplo aí do adjunto adverbial de modo, olha só. Comeu pastel lentamente, saboreando cada dentada. Adjunto adverbial de causa, né? Porque, por causa de, devido a, por,
pois, tá? Exemplo aí, cheguei atrasado por causa da chuva, tá? Adjunto adverbial de lugar, a gente vai ter aqui, lá, ali, acolá, abaixo, acima, em cima, abaixo, atrás, dentro, fora, longe, perto, à direita, à esquerda, tá? E exemplos aí, eles deixaram as mochilas ali, tá? Bom, a gente ainda também vai ter adjunto adverbial de tempo, né? Hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, agora, durante, de noite, de vez em quando. Exemplo, amanhã começarei a trabalhar em um novo escritório, tá? Adjunto adverbial de intensidade. Aí, olha só, a gente tem muito, pouco, demais, bastante, menos, quão, intensamente, extremamente, tá? Exemplo, essa situação é muito complicada. Adjunto adverbial de companhia. Aí a gente vai ter junto com, na companhia de. Exemplo, vou ao supermercado com minha avó, tá? Adjunto adverbial de dúvida, né? Talvez, acaso, porventura, quiçá, provavelmente, quem sabe, se possível. Exemplo, talvez eu acabe o trabalho ainda hoje. Adjunto adverbial de concessão, todavia, contudo, muito embora, apesar disso, ainda que, se bem. Exemplo, apesar do frio, foi um passeio muito agradável, né? E a gente tem o adjunto adverbial de instrumento, né? Faca, com tesoura, com a pá, com a ferramenta, com a caneta. Exemplo, o jardineiro abriu o buraco com a pá, tá? Adjunto adverbial de meio, né? Aí a gente tem, ó, pelo correio, de ônibus, de carro, de moto, de trem, a pé. Exemplo, viajaram de trem pela Europa, tá? Adjunto adverbial de condição. Aí a gente tem se, caso, se não. Exemplo, caso ninguém concorde, não terá parceria financeira. E o adjunto adverbial de finalidade, né? Para quê, para, por, a fim de. Exemplo, ele estudou muito para passar de ano, né? O adjunto adverbial de assunto, aí eu vou ter de, sobre, respeito de. Exemplo, não discuto com ninguém sobre política e futebol, tá? Adjunto adverbial de direção, né? Para cima, para baixo, abaixo, né? O bebê já consegue atirar a bola para cima. Bom, e a gente tem adjunto adverbial de exclusão, tá? Menos, com exceção de, exceto. Aí, exemplo, todos votaram favoravelmente, menos o diretor, tá? Adjunto adverbial de frequência, né? Diariamente, frequentemente, mensalmente, sempre, todos os dias. Aí a gente tem exemplo, né? Meu irmão vai à academia todos os dias. Adjunto adverbial de matéria, de, como, a partir de. Esses objetos são feitos de porcelana, né? O adjunto adverbial de conformidade, né? Conforme, de acordo, segundo. Exemplo aí, os funcionários agiram conforme o combinado, tá? Então, esses são todas as classificações aí dos adjuntos adnominais e que, se vocês repararem, todos eles trazem uma característica que vai determinar o quê? A construção, o sentido, a semântica, tá? Bom, e aí a gente tem aqui, ó, uma observação para vocês, tá? Que existem diversas classificações dos adjuntos adverbiais, tá? E alguns podem se encaixar simultaneamente, tá? Em várias classificações. Assim, é essencial que se faça sempre, gente, uma análise do adjunto adverbial mediante o contexto da frase da oração. Então, você precisa analisar qual é o sentido que aquele adjunto está dando à minha oração. Então, preciso ter atenção na hora que eu estiver analisando aquela oração, aquela frase, tá?
A gente tem aí a diferença, né, entre o adjunto adverbial e o adjunto adnominal, tá? É importante também que o aluno, que você não confunda adjunto adverbial com adjunto adnominal, tá? De forma bem simplificada, a gente vai observar aí como se faz essas duas diferenças em uma frase, tá? Olha só, o adjunto adverbial, né, indica uma circunstância. Coloquem isso na cabeça de vocês para que vocês não confundam. O adjunto adverbial, ele vai indicar circunstância, tá? Adjunto adnominal confere características e atributos à classe de um substantivo, tá? Ó, aquela menina responsável chegou cedo. Então, a gente tem aqui, ó, adjunto adverbial cedo e adjunto adnominal aquela irresponsável, tá? Então, de forma bem simplificada para você entender aí, saber diferenciar, vocês devem seguir aí essas orientações, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, eu tô aqui para tirar todas elas, tá? Então, qualquer coisa, eu tô por aqui. Tem um exercício para vocês responderem agora durante a aula. O exercício de fixação, vou deixar as páginas do livro, certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.